do coragem aqui antes. Tá dodói, não pode falar não, tá dodói. Tá fônico, né? Boa tarde. Ontem ele ficou de explicar o 13, né? Tá fechado. Vamos começar com 14 mesmo, que estamos atrasados. Tem 24, Ah, vinte e tá. quatro, estamos em 24 já. No caso aqui, que foi a divisão, né? Depois que todo mundo já tinha tomado toda a terra, veio a divisão. Lá no 13 seria a divisão da Transjordânia. E aqui a divisão de Canaã, né? A terra prometida, né? E então foi dado aos primogênitos, os dois primogênitos de José, a porção dobrada, né? E os levitas receberam várias cidades aos seus arredores. A porção Caleb, né? Que quando ele foi espia, ele tinha falado sobre Hebron, que a terra era boa e tudo. E os espias contra falaram assim: não, lá é terra de gigantes. Perto dele nós parecemos o quê? Gafanhotos, né? Então, como já tinha sido prometido para Caleb, Deus prometeu então Josué tinha que dar Hebron para Caleb, né? E ele tinha 85 anos de idade. Ele era como um menino. Ele entrou na terra e expulsou os Enaquins e acabou com a farra dos gigantes, sabe? E ali ele conduziu a sua vida, né? Então, e Josué, nessa época, ele já tinha entre 99 e 100 anos. 99 e 100 anos, né? Ele teve uma aqui, do 13, no capítulo 13, né? Caleb, não, 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 não. Ele fez um desafio, né? Que o Tiniel era sobrinho dele, né? De um irmão que morreu lá na guerra. Na guerra, depois, né? Morreu depois, numa guerra. Enfim. Aí ele falou que quem derrotasse a Kiriade-Zefer e tomar, né? Aquele lugar, ele ia dar a filha dele, Axa, para casar. Aí Otiniel era todo vapor, ele foi, conquistou, e então ele teve o casamento com Axa. Mas Axa não ficou satisfeita. A Axa, quando eles estavam indo, ela insistiu com Otiniel que pedisse um pedaço de terra para eles, só para os dois. E ele não queria, né? Aí ela desceu do cavalo. Ela desceu do cavalo. E aí Caleb perguntou por que que ela fez aquilo. Então ela falou, né, que que queria do jumento, na verdade, que não era um cavalo, né, era um jumento. E ela respondeu, né, que me dá de presente que o senhor me deu terra seca, né? Mas eu também quero fontes de águas. De onde que eles iam tirar água, se a terra era seca? Né? Eu achei até estranho, né? Mas foi a terra que ele prometeu. Otiniel sabia que a terra era seca, né? Mas mesmo assim, no afã, ele não atendeu. Mas a mulher, mais ligadas a detalhes, falou: o que que nós vamos fazer com terra seca, né? E aí, o que que aconteceu? Caleb deu as fontes superiores e as inferiores da terra, ao lado, né, ao redor da terra. Então, eles passaram a ter muitas fontes e aí sim ter como trabalhar aquela terra, né? Ela não é nada boba, né? E aí depois veio essas descendências de todos, de todos, de todos, para que houvesse a divisão da terra, né?
As cidades de Judá, na verdade, elas foram, as cidades de Judá, elas foram listadas de acordo com a, as 4 áreas geográficas dela. Não foi de qualquer maneira, né? Que era o sul, a planície, que era ali no sopé da região montanhosa, é, o deserto da Judéia, que desce em direção ao Mar Morto, que aqui eles falam grande mar, mas é o Mar Morto, Um esse minutinho, grande mar. Virgínia. Um Hum? minuto, Virgínia. Um minuto. Ah, tá. Aí veio esses nomes e foi a divisão ali, né? Essas 29 cidades, é, mencionadas 38 localidades aqui, 9 eram pequenas demais para ser qualificadas como cidade. Eu acho, Ariagna, e aqui no Brasil, né, Osana? Seria assim, o municípiozinho da cidade tal, né? Então, nem entrou em questão. Então, ali no 16 também, é o que foi de herança para Efraim, depois a herança de Manassés, que os filhos de José receberam duas posses, duas heranças, né? E foi até o 17, né? Hoje até o 17. No 17, Moisés, ele, ele disse lá, por causa das filhas de Zelofeade, que toda filha que não tivesse irmãos receberia herança, né? Então, isso ajudou a dividir. E aqui fala sobre onde Manassés controlava até onde Efraim controlava até aonde, né? É, e aqui conta a história das filhas dele novamente. Enfim, então, mas teve um detalhe, no 12, no versículo 12, os filhos de José, os filhos de Manassés e Efraim, eles não puderam expulsar os habitantes daquela cidade que eles estavam morando, sabe? Porque os cananeus persistiam em habitar nessa terra, né? Então, eles foram se tornando fortes, né? Aliás, os filhos de Israel foram se tornando fortes. Então, e eles sujeitaram os cananeus a fazer serviço forçado, sabe? Mas não expulsaram eles de tudo. É o erro, foi o erro, né? Então, os filhos de José falaram assim, reclamaram a Josué, porque me deste por herança uma sorte apenas em um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado, e me deu um pequeno lugar, eu fiquei forte, né? Então, Josué, se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareiras na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais, sabe? Ali começou o desmatamento, tá? Ali começou o desmatamento, isso vem, ó, de eras, né? Então, aqui, terminando o 17, veio ali falando que eles. E aí eles fizeram carros de ferro, quer dizer, carruagens armadas com lâminas, né? Lateral de ferro, para ali então devastar a mata e construir a cidade deles. É Obrigada. isso que Obrigada, aconteceu Virgínia. aqui. Obrigada. Ariadna, quer abrir esse microfone e fazer pergunta? E depois a Virgínia vai orar em favor do nosso querido pastor Rosival. Rapidinho, Dina. Desculpa, Cleide. A pergunta, a minha dúvida é por que a herança da meia tribo de Manassés? Porque esse título é aqui, a resposta está aqui no versículo 14, nesse questionamento do filho de José. É porque eles receberam uma herança e tinha uma partezinha a mais. Aí ele reclamou com Josué
que Josué deu uma parte muito pequena para eles, mas que eles cresceram muito e se tornaram fortes. Então a terra não comportava mais. Assim, eu fui tão abençoado, por que que você não me dá uma terra maior? Mas não tinha, porque tinha muitos bosques. Aí Josué falou assim: se você quer aumentar a sua terra, desbrava esse bosque aí, aumenta a sua herança, porque o bosque não era de ninguém, entendeu? Mas ele foi reclamar. Você não sabe que eu sou muito abençoado, que nós nos tornamos fortes? Mas Josué fez o que Deus mandou fazer. Deus mandou fazer assim, Obrigada. sabe? E é Obrigada. isso. Obrigada, Ariadna. Pode orar, Virginia, por favor, pelo nosso querido pastor Rosival Muniz, que vai trazer mensagem hoje? Pai querido, obrigado, Senhor. São muitos nomes, né? Então teria que ser resumido assim. Mas saltou aos olhos os filhos de José e viraram uma grande nação, todos juntos. Senhor Jesus, que nós possamos ter uma luz maior quando a gente lê e também lê o Espírito de Profecia. Hoje, realmente, eu não li o Espírito de Profecia a esse respeito. Ó Senhor Jesus, eu louvo ao Senhor pela vida de cada um aqui. Abençoa o pastor que vai pregar agora, que ele seja imbuído do seu Santo Espírito. Dá a nós entendimento e clareza de coração. Isso tudo eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem. Querido pastor Rosival, seja bem-vindo. Estava com saudade de informação. Com saudade do senhor. Bem, Agora é a palavra com o senhor mesmo. Que Deus te abençoe. só chamar a atenção aqui para um detalhe, uma curiosidade apenas. Caleb, ele era neto de um quenezeu. É como diz lá, meu pai do céu. Eu tinha visto aqui, Caleb era chamado de Quenezeu, né? Ele era não, filho de era. Jefoné. Está aqui, ó, o verso 6. Chegaram os filhos de Judá, Josué e Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. O pai de Caleb era um quenezeu, Jefoné era um quenezeu. Não era da tribo de Judá, mas ele se incorporou a Israel e se tornou um israelita. E você vê que Caleb ele se tornou um fiel filho de Deus, mesmo sendo descendente de uma tribo fora de Israel. E quem era Otaniel? Otaniel era primo da Axa, Era. filha de Caleb. Então, no verso 17 diz: Tomou, pois, Otaniel, filho de Kenaz. Quem era Kenaz? Era irmão de Caleb. Caleb. Eu falei, Não, não, é só pastor. para você Ah, ver. tá. Eu pensei que eu não tivesse falado. Kenaz pegou o nome da tribo do avô, entendeu? Jefoné era filho de um quenezeu, um Kenaz, né? E aí o Kenaz era irmão de Caleb e o Otniel era primo da filha de Caleb. Quer dizer, foi um primo que casou com a filha de Caleb. O É pastor, apenas uma curiosidade para a gente entender por que essa genealogia, por que essa. Mostrar que Deus aceitava pessoas que se convertia ao povo Israel, né, ao Deus de Israel. Deus aceitava.
Deus não tinha, desde aquela época, Deus não tinha preconceito quanto a Acepção de isso. pessoas, né, pastor? E Pastor, Acepção de pessoas. ele se foi israelita, por quê, pastor? Porque Josué deu uma parte no meio de Judá para O Calebe, que é Quenezeu, Hebron. o pai de Jefoné, ele era um quenezeu. Então, Não, tá, eu sei. eles devem ter se incorporado ao povo de Israel, talvez no meio do caminho, ou quem sabe no próprio Egito. Já saiu do Egito com o povo de Israel. Caiu, mas ele. Ellen White diz que muitos saíram do Egito que não eram israelitas, saíram com o uhum. povo. E eu acho que o povo de Jefoné, o avô de Caleb, poderia ser um desses, né? Pois Que é, veio. e eles foram os únicos sobreviventes que saíram do Egito, né? É, E, Josué e Caleb, né? e como Para Hebron que a fé, o era no meio apego de a Deus. Judá, foi por isso que ele se tornou israelita, eu acho, né? Eu acho não, está falando que Josué deu uma parte no meio dos filhos de Judá. Apenas a parte de interesse de terra, aí já desqualifica a fé do. Mas eles já saíram do Egito aceitando o Deus de Deus, Israel. exatamente. Muitos se converteram com as pragas lá e perceberam que o Deus de Israel era mais poderoso do que o Deus dos egípcios. E aí se converteram. Então, quem Uhum. sabe o avô de Caleb já tinha saído, morreu no meio de caminho por causa da velhice, né? E, e quem sabe o próprio Caleb nasceu no deserto, né? Não, Não, Caleb saiu do ou já Egito. saiu do Egito já Saiu. nascido. Uhum. Então, é uma coisa interessante que eu só quero chamar a atenção. Faz acepção de pessoas, né? Pastor, pastor Oswald, tem uma coisa que me deu, que eu queria que o senhor estivesse aqui, né, para responder, o senhor pode me ajudar. Esse Gossém, esse Josué 15:51 fala de Gossém. Gossém é a cidade onde o povo de Israel Gósen. vivia. Gossém. Essa cidade onde o povo de Israel, que foi o Egito, o faraó que deu para o povo, para Abraão morar, né, para Israel morar. Depois foi herdada Mas por essa Egito. terra aí já era Eram 70 Israel. pessoas. E aí eles foram crescendo, crescendo. Aí o faraó escravizou eles. Não, estou dizendo que depois aqui conta, Ficou na conta terra de como Gósen, mas é herança de Jacó e Judá, os irmãos e os É. filhos. conta Mas como em cidade Israel já conquistada. tinha uma cidade com esse nome também. Ah, ok, ok. Obrigada, pastor. É com o senhor agora. Então, hoje vamos falar sobre a nova aliança e o novo coração. É uma das coisas que ultimamente eu venho falando. E eu quero tomar aqui Colossenses 3, de 1 a 15. Vou ler Colossenses 3, de 1 a 15. Inclusão da escola sabatina dessa semana passada e dessa semana fala sobre esses versos, mas eu quero dar uma recapitulada para falar sobre a nova aliança e o novo coração. Vejam que mesmo a gente, quando se converte, alguma coisa a gente tem que fazer. Não tem que cruzar os braços e ficar achando que as coisas vão acontecer. Mas Deus quer a nossa parte no plano de salvação, no plano da nossa salvação. Aqui Paulo diz: já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que estão salvos em Cristo, procurem as coisas que são do alto. É bem, não é porque você está na igreja, não é porque você é um adventista, não é porque você é um cristão, que deixa a coisa acontecer.
Nós temos que procurar. Procurar o quê? As coisas que são do alto, onde está sentado, onde Cristo está sentado à direita de Deus. A gente tem que procurar ler a Bíblia, orar, pedir a Deus eh, sabedoria para entender a palavra dele. E também no dia a dia. Muitas vezes você quer fazer uma coisa, Senhor, me ajuda a fazer da melhor forma possível. E Deus ajuda. Mas isso a gente tem que procurar. O verso 2: mantenha o pensamento nas coisas do alto. Se você deixa seus pensamentos voando por aí, sem dono, sem nada, Satanás vai tomar conta. Então aqui diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto. E isso é você pôr limite aos seus pensamentos, né? Vai pegar você e mudar seus pensamentos sem a tua autoridade, sem a tua autorização. Não é assim. Deus não faz nada sem a nossa autorização. A gente tem que pedir, focar nas coisas do céu. Por que a gente tem que manter as coisas no alto? Por que a gente tem que procurar as coisas que são do alto? O verso 3: porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Nós estamos mortos para quê? Para o mundo. Então, por que a gente vai reviver olhando para as coisas do mundo, né? Quando Cristo, que é a sua vida, foi manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aqui já está falando, veja bem, quando diz vocês ressuscitaram com Cristo, salvação. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, santificação. E o verso 4 é: quando Cristo, que é a sua vida, foi manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E isso aqui é a ida para o céu, a glorificação. Só nesses três versos fala sobre salvação, santificação e glorificação. O verso 5: faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de Deus, de vocês. Eu tenho visto, eu tenho mais de 60 anos na igreja, e eu tenho visto que muita gente acha que ao se batizar, então ele não vai ter mais desejos impuros, não vai ter mais nada, nenhum pecado, vai ser uma nova criatura e não é assim. Nós vamos continuar com a natureza de pecado. Paulo aconselha: faça morrer esse velho homem. Lutero já dizia que se eu soubesse que o velho homem sabia nadar, então eu sou obrigado a matar ele todo dia afogado, né? Ele diz: eu não sabia, essa é a expressão de Lutero, eu não sabia que o velho homem sabia nadar. Agora eu tenho que matar ele todo dia afogado. Então, o que é que a gente tem que fazer? Manter um pensamento no alto, procurar as coisas do alto, entregar o coração para Jesus. Quando os maus pensamentos tomar conta de você, quando aparecer essa vontade de fazer algo errado, quando der a vontade de fazer as coisas da carne, e coisas da carne são essas: faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E o que elas são? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Então a gente tem que matar isso todo momento que ela surgir na nossa mente. Hoje em dia, você escuta na televisão, em tudo quanto é canto, dizendo: ah, eu tenho a minha verdade, eu vivo por ela.
Mas o cristão não vive por sua verdade. Por quê? Porque a nossa verdade é baseada no pecado. E a gente tem que viver na verdade de Cristo, que é um coração puro, santo, que é buscar a santificação. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. O verso 8: abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Então a gente tem que abandonar. Lembra do Salmo primeiro, que o bem-aventurado aqueles que não andam na roda dos escarnecedores, antes têm o seu prazer na lei do Senhor, né? A gente tem que abandonar essa roda dos escarnecedores quando estão falando coisas que não faz parte do cristão. No verso 9, não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas. Não mintam. Está sendo renovado em conhecimento da imagem do seu Criador. Aí tem muita gente que são super sincera, acha que tudo tem que contar para os outros. Também não é por aí, não, minha gente. Já pensou se eu falo para todo mundo o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu faço, o que. Meu Pai do céu. Já pensou se eu falo para tudo no mundo da Cleide? Se eu tenho amizade com a Cleide, visito a casa dela e saio para todo mundo falando da. Ah, eu não estou mentindo, eu estou falando. É assim também, né, Cleide? Então aí a gente vai passar para o fofoqueiro. Não é uma questão de deixar de mentir, é questão que a gente passa a ser fofoqueiro. Então a gente tem que parar também com esse negócio de ser super sincero. O que é que Deus faz com os nossos pecados? Ele joga no fundo do mar e esquece. Ele não joga na nossa cara. Então, por que é que eu tenho que jogar na cara dos outros o que eu acho, o que eu penso, o que eu. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se eu feri alguém, se eu maltratei, vou lá, peço desculpa. Reconheço, peço desculpa. Realmente falei isso, né? Tal, e pede perdão. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Olha aqui, não faz acepção de pessoa, minha gente. Ah, eu não falo com esse cara porque ele é um bandista, eu não falo porque é um macumbeiro, eu não falo porque é isso, aquilo, outro, né? Prega o evangelho. Se não quer escutar, eu tenho amigo de todo tipo, de toda classe, de tudo quanto é coisa. A questão é você não ir na conversa deles, né? Você não seguir a sugestão deles, os convites deles. Você tem que viver a sua vida como cristão. Cristo, ele vivia entre prostitutas, entre publicanos, entre a escória da sociedade. Mas Cristo se deixou misturar ideologicamente, mentalmente? Não. Os outros percebiam quem era Cristo e respeitavam. Desculpa. Há muitos amigos meus que às vezes quer falar um palavrão, disse, não, peraí, o irmão está aqui, não vamos falar palavrão. Então, muitas vezes há um respeito deles com a gente, né?
Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Você se sente parte de um povo escolhido, de um povo que já está com o pé no céu, vivendo o céu na terra? Ou você acha que, eu tenho tantos pecados, não, Cristo não olha para mim, porque isso, porque aquilo, e Cristo não me perdoou, porque faltou fé. Se você pediu perdão a Deus, você tem que acreditar que Ele te perdoou. Se Ele te perdoou, você faz parte do povo de Deus. Você começa a viver a eternidade aqui e agora com Cristo. Entendeu? Essa agora, quando você aceitou a Cristo como Salvador. Por quê? Porque Cristo é vida, não é morte eterna, é vida eterna. Cristo é luz. Você está na luz de Cristo. Você já começa a viver a vida eterna agora. Então a gente tem que ter isso na mente, tem que confiar em Deus. Mas eu perdi um filho, perdi um parente, e daí? Tudo nesse mundo é provisório, porque não é nada é definitivo aqui. Não vê Moisés? Deus disse: não, você não vai entrar na terra prometida. Mas Moisés foi levado para onde? Para o céu, direto para o céu. A gente não sabe os planos de Deus, tem apenas que confiar. O verso 13: suportem-se uns aos outros. Eu gosto desse termo, suportar. Tem hora que a pessoa faz tanta raiva para você que antes de você começar a perdoar, você tem que aprender a suportar. Eu disse, Senhor, deixa eu suportar esse cara, porque depois eu perdoo. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiveram uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. O que é que Cristo ensinou no Pai Nosso? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ellen White diz que Deus nos perdoa na medida que a gente perdoa os outros. Se eu perdoo superficialmente, Deus vai me perdoar superficialmente. E não vai entrar no céu. A gente tem que perdoar completamente, né? Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Quando a gente tem amor a Cristo, então a gente abandona o mal, faz morrer as coisas ruins da nossa natureza, mantém um pensamento em Deus. Deus não aceita nenhum serviço para Ele que não seja feito por amor a Ele. Essa é a realidade. Você já conviveu com alguém que diz que gosta de você, que ama, que tudo, mas na hora do vamos ver ele cai fora, né? Então Deus não suporta pessoas que são cristãs da boca para fora. É aquele que está junto de Cristo para dar para o que vier. E terminando, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O apóstolo Paulo diz que devemos ser gratos em todo momento. Eu lembro de Jó. Jó tinha tudo para xingar a Deus e rejeitar a Deus, mas ele não pecou contra Deus. Ele não faltou fé. Então, antes, quando Deus tira um filho, Deus tira a nossa saúde, Deus tira a nossa. Não xingue a Deus, apenas agradeça para gente.
Muitas vezes eu pedi a Deus que fizesse, sabe, uma pessoa mais isso, mais aquilo outro. Mas fui Pastorzinho está cortando. aprendendo, está cortando? Ou a gente não viu. Muitas vezes eu pedi a Deus, aí a gente só. Muitas vezes eu pedi a Deus riqueza, vida boa e um monte de coisas, né? E Deus não me deu. Muitas das coisas que eu pedi a Deus, Ele não me deu. Mas Ele me fez passar por aflições, me fez passar por momentos ruins. E aí foi que eu fui compreender o que significa humildade, mansidão e um monte de série, que isso nos prepara para ir para o céu. Não é a riqueza, não é o conhecimento, não é a beleza, não é a estética, mas é um coração transformado que nos leva para o céu. E Deus nos ajuda de formas estranhas, né, a nos prepararmos para estar com Ele. Eu já falei aqui que quando eu perdi meu filho, eu pude compreender melhor o amor de Deus, né? Porque eu não sabia que eu tinha tanto amor por um filho e eu fiquei imaginando, imagina Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, né? Eu sou um pecador, mas Jesus Cristo não tem pecado, era Deus, né? Se tornou um igual a nós para nos salvar. E a gente nunca vai entender o amor de Deus. O amor de Deus é um mistério. E não é nessas coisas do dia a dia, na vida que acontece, que a gente vai entendendo um pouco do coração de Deus. Eu vou ler alguns versos, algumas citações de Ellen White sobre isso. Na Escola Sabatina de 2022, Ellen White diz: Na Bíblia está revelada a vontade de Deus, criadas pelo Altíssimo. Quem torna essas verdades parte de sua vida, torna-se em todo sentido uma nova criatura. Eu quero chamar a atenção para isso. Não lhes são concedidas novas faculdades mentais. Deus não faz um implante na nossa mente. Ah, você se tornou um cristão, agora batizou, então vou botar um monte de coisa boa na sua mente. Deus não faz isso com a gente. Mas ela diz que é removida a escuridão que, pela ignorância e o pecado, nublava a nossa compreensão da palavra de Deus. As palavras, eu lhes darei um coração novo, significa, em realidade, porei dentro de vocês um espírito novo. Que espírito é esse? O Espírito Santo. Uma nova maneira de enxergar a vida, uma nova maneira de você ver a vida. Ezequiel 36, 26. A mudança de coração é sempre seguida da visão clara do dever cristão e da compreensão da verdade. Aquele que dá às Escrituras atenção fiel e acompanhada de oração alcançará compreensão nítida e julgamento seguro, como se ao voltar-se para Deus houvesse alcançado um nível mais elevado de inteligência. Por quê? Porque quando você tem o Espírito Santo dentro na sua mente, no seu coração, você começa a enxergar a vida como ela é. Não lembra de Asaf, o salmista, que disse que enquanto estava olhando o proceder dos maus, ele ficou preocupado porque os maus prosperavam e os bons não. Mas ele entendeu tudo quando entrou na casa de Deus. Então é essa nova visão. Quando a gente entra na Bíblia, deixa a Bíblia entrar no nosso, a gente tem uma visão clara do que é a vida.
E a gente não se deixa ser guiado por rótulos, por palavras, por ideologias e tudo mais, mas se deixa ser guiado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Ainda Ellen White diz: Jesus veio para dar aos seres humanos um novo coração. Ele disse: Eu lhes darei um coração novo. Mas os que se consideravam justos naquele tempo e em nossos dias não sentem necessidade de ter um coração novo. Lembra do publicano e do fariseu. O fariseu se achava o mais puro dos cristãos. Ele não precisava de um salvador. Ele se achava o cara, né? O publicano disse: Senhor, perdoa a mim, miserável e pecador. Ele precisava de um salvador. Deixa eu beber um pouco d'água, que a garganta está secando. Jesus passou de largo, de longe, dos escribas e fariseus, pois eles não sentiam necessidade de um Salvador. Eles se apegavam às formas e cerimônias. Muitas vezes a gente se apega, eu pertenço à igreja, última igreja que vai pregar o evangelho nesse mundo. Eu tenho ouvido muita gente dizer, a igreja verdadeira, a igreja que tem a verdade são os adventistas. Isso é uma mentira. Ellen White diz que Deus confiou à igreja adventista a pregação para esses últimos dias. E qual é a pregação que temos que pregar nesses últimos dias? Apocalipse 14, dos três anjos. Temos que pregar as três mensagens angélicas. Nenhuma outra igreja tem um conhecimento da tríplice mensagem angélica como os adventistas, porque envolve o conhecimento do santuário, envolve o conhecimento de profecia, envolve o conhecimento do evangelho de uma forma mais plena, né? Igrejas evangélicas, muitas pregam Deus como um Deus de amor. Deus é amor, ele vai salvar todo mundo, ele não vai jogar ninguém no fogo do inferno. Isso é história. Se você prega que Deus é amor e esquece que Deus é justiça, então você não entendeu quem é Deus. Se você acha que Deus é um Deus duro, justo, vingativo, você não entendeu quem é Deus. Deus é amor, mas ele é justo também, é justiça também. Então a igreja adventista tem que pregar de uma forma equilibrada o evangelho. Se afastaram das reivindicações e mandamentos de Deus para substituir o que haviam perdido, multiplicando suas próprias exigências e impondo condições mais rigorosas do que Deus ordenara. E quanto mais rígidos se tornavam, menos do amor e espírito de Deus eles se manifestavam. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente cria regras. Você sabia que para o povo judeu, para guardar o sábado, ou 1000 maneiras de guardar, uma mais absurda do que outra? Se o alfaiate levasse a agulha na sua roupa dia do sábado, ele estava carregando um instrumento de trabalho, ele estava pecando. Ele só podia caminhar, parece que 1 ou 2 quilômetros. No entanto, se ele levasse comida e comesse um pouco naquele lugar, ele disse, então ele fez desse lugar o seu lar. Aí ele podia andar mais 2 quilômetros. Olha que absurdo. Então foi contra essas regras idiotas que Cristo se manifestou.
Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais regras idiotas a gente vai criando para os outros, porque nós não temos nem condições de fazer o que a gente exige, mas a gente quer que os outros obedeçam. Eu sou de uma época que o pessoal nas comissões de nomeações queria determinar o tamanho do vestido da mulher. Ah, tem que ser 10 centímetros. Outros diziam, não, tem que ser 15 centímetros abaixo do joelho. E ficava essa confusão toda, né? A Bíblia fala que a mulher tem que vestir com decência e ordem. Acabou. Agora, quem é que vai determinar o, a- cada uma peça a orientação do Espírito Santo? Estou me vestindo adequadamente? Hoje em dia, muitos homens vestem as roupas tão apertadas que é o mesmo erro dos homens, das mulheres, aliás, né? Vai com aquele vestido tão justo que a gente fica a impressão que vai rasgar a qualquer hora, né? Então, cada um tem que ver o que é decente, a decência. E o bom gosto também, né? Tem que ser bom gosto, decência, ordem. Tem que haver também a harmonia das cores, né? E uma das coisas que aqui em São Paulo, nas igrejas, tem vindo muitos africanos estudar aqui, de cores vivas, né? Então, meu filho, olha como eles são estilosos, né? E é interessante para eles, né? Usar essas cores vivas, são acostumados na terra dele. Agora imagina eu botar uma roupa vermelha, uma calça amarela, vai ficar meio estranho, né? Então a gente tem que se adaptar a nosso costume também e não ficar copiando as coisas dos outros. Mais fervorosa oração registrada na palavra de Deus é a oração de Davi. Isso aqui ainda é citação de Ellen White. Quando ele rogou, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, 10. A resposta de Deus a tal oração é: eu lhe darei um coração novo. Essa é uma obra que nenhum ser humano finito pode fazer. Homens e mulheres devem começar do início, buscando mais fervorosamente a Deus por uma genuína experiência cristã. Precisam experimentar o poder criador do Espírito Santo, devem receber o coração novo que é mantido, brando e eterno pela graça do céu. Mudar o coração, mudar a natureza, só um milagre do Espírito Santo. Ah, mas eu tenho que fazer força para mudar. Eu tenho que me esforçar e pedir ajuda a Deus. Senhor, eu não quero fazer mais isso. Tá difícil, né? E aí Deus vai e me ajuda. É a união da vontade humana, da escolha humana com o poder de Deus que faz de nós uma nova criatura. Não sou eu sozinho, não é o Espírito Santo sozinho. O Espírito Santo quer me transformar, mas se eu não quero, não há jeito. Eu quero viver uma nova vida, mas se eu não peço que o Espírito Santo me ajude, não há jeito também. Então eu tenho que pedir, tenho que me afastar, tenho que correr,
e pedir forças a Deus para me ajudar. Então, essa luta diária e a santificação é manifestada dessa forma. Ela não cai do céu, é uma luta todo santo dia, né? Deus nos abençoe, Deus nos ajude a vivermos uma vida cristã que agrade apenas a Ele. Amém. Pastor Rosival, o senhor pode fazer a oração final, por favor? Querido Pai que está no céu, nós te agradecemos porque somos carentes da tua graça, do teu amor, do teu poder, do Espírito Santo. Nós precisamos de um Salvador porque somos pecadores e não há poder em nós para modificar a nossa. Sabemos que tu nos dás o poder cada dia para vencer, para lutar, para focar o teu nosso coração, nossos olhos, no céu. Queremos morar contigo na eternidade, mas ajuda-nos a vivermos contigo agora. Dá-nos a tua paz, as tuas bênçãos, te agradecemos, te pedimos em nome de Jesus.